Programa bacana, um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, o prazer de ver e viver. Apvida, faz bem para você. Churrascaria Pavão, há 30 anos servindo delícias. Boa noite. Essa semana nós vimos na imprensa a divulgação da operação da Polícia Federal Carne Fraca. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui 3 pessoas que são do setor. Eu tenho o Guilherme Minsen aqui do meu lado, que é da FAEPA, o Daniel, que é do Sindicato da Indústria de Carne, e o Francisco Victor, que já foi presidente da Associação Brasileira de Indústria de Carne. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto para a gente conversar sobre esse assunto. Olha, nós voltamos então, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa operação que está preocupando todas as pessoas. As pessoas estão com muitas dúvidas em relação ao consumo da carne, se a carne está apropriada para ser consumida, mas acima de tudo isso existe também uma outra preocupação, que é uma preocupação nacional hoje, que é os problemas que isso pode gerar economicamente para o nosso país. Meninos, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Guilherme, me fala uma coisa, nós tivemos essa operação, e essa operação, imediatamente após ela ser divulgada, né, a Operação Carne Fraca, parece que ela reuniu 1000 agentes da Polícia Federal, né? E logo depois que ela foi divulgada, com um grande estardalhaço na mídia, começaram as vozes a questionar e a criticar a forma com que a operação foi feita. Eu queria um pouquinho da sua análise em relação a isso. Marcelo, eu acho que o principal é a gente começar falando que nós temos uma pecuária hoje moderna, uma pecuária bastante desenvolvida. Nós temos hoje, do pasto ao prato, a garantia de nós estarmos fornecendo um dos principais alimentos do mundo. Tanto é que nós somos exportadores de primeira, número 1 em bovinos e também em aves, somos o 4º em suínos. Nós temos uma indústria muito desenvolvida e bastante ampla, e do campo nós trabalhamos hoje com genética, sanidade, nutrição em mesmas condições. Houve problemas no sul do país com corrupção, uma Polícia Federal, a gente acompanhou de longe isso, está muito longe isso aqui, em algumas fábricas de embutidos. E essa notícia hoje ela se espalha numa velocidade muito grande, até como ela é contada de início. Então se complicou muito, houve muita brincadeira. Hoje nós temos um fenômeno aí das mídias sociais, do WhatsApp, enfim, do Instagram, teve várias paródias. Em cima disso, isso teve uma repercussão que o pessoal talvez não esperasse. Eu acho não só de uma forma bastante inconveniente, mas inconsequente até mesmo, como foi divulgada, sem dúvida. Nós ainda vamos ver o desdobrar disso, mas hoje a pecuária brasileira não merecia, nesse momento, passar por um momento, mas principalmente pelo nível profissional que ela desenvolve, pelo trabalho que é feito e também pelo mercado que ela conquistou nesse tempo. Agora, Daniel, essa operação, até que ponto ela atingiu o Pará? Pelo que nós vimos, não atingiu o estado do Pará, mas a população está aí assustada com o primeiro impacto da operação, né? Isso foi a preocupação de todos, porque na realidade o Pará esteve distante da operação. Ela, diga-se de passagem, pelo que se ouve na imprensa, foram 2 anos de investigações e devem ter ventilado, logicamente, o Brasil inteiro. Mas o Pará, provando que tem a sua certificação e o seu trabalho bem feito na indústria da carne, principalmente pelos agentes que o fazem, certo? O Ministério da Agricultura e a DEPARÁ, e também os municípios que trabalham, passamos distante. Então prova que realmente o produto do Pará é um produto, completando o que o Guilherme falou, da porteira para dentro e até a indústria para fora, é um produto que você pode garantir. E essa é a preocupação de todos, porque na realidade é uma injustiça até. Você falar que teria, e foi o que foi mostrado, que teria risco à saúde do brasileiro consumir uma proteína. E é uma injustiça porque o Brasil não se tornou líder em
exportação de carne e de frango à toa. Se tornou porque ele vende qualidade. E quem compra, ele não te compra uma vez e se não perceber a qualidade, ele não te compra mais. Então, isso aí é o que preocupa a gente. Agora, Victor, esses mercados, eles demoraram muito para serem abertos, né? Hoje eu estava vendo um quadro na televisão e mostrava vários países que estavam cancelando a sua compra de carne do Brasil. E aí, a gente sabe quanto tempo demora para se abrir um mercado. Antes disso acontecer, nós exportávamos, você tem noção para quantos países, o que isso representa para a nossa balança comercial? Sim, Marcelo, o Brasil, ele se tornou o maior exportador mundial de carne bovina, por exemplo, e de carne de aves também, de frango. O quantitativo que o Brasil exporta chega a 1,5 milhão de toneladas, próximo de 1,5 milhão de toneladas. O Pará já contribui com algo em torno de 60 mil toneladas e o Pará só está começando, o Pará só está iniciando, né, a sua incursão no mercado externo. De fato, né, os clientes do Brasil são extremamente exigentes. Afinal de contas, carne, proteína, requer muito cuidado, né, e o Brasil só vem conquistando esses mais de 150 países. Mais de 150? Que o Brasil já exporta, às custas de um rigor que ele começa, como diz o Guilherme, desde a fazenda. Sim. Quando um frigorífico ou um estado é habilitado, as missões comerciais, elas não somente acreditam naquilo que a autoridade brasileira fala. Elas visitam os estados, vão até as propriedades, visitam as unidades industriais e fazem toda uma verificação, né? Existe todo um checklist de informações que são apuradas em loco e são depois certificadas também. Então, realmente, não é fácil e simples conquistar mercado. O Brasil é muito competitivo nisso. O Brasil, ele ganha mercados com maior facilidade porque ele tem quantidade, ele tem qualidade e também ele tem preço. Isso, então, faz com que os nossos concorrentes sejam também muito agressivos na competição. Então, isso dificulta o Brasil ganhar mercado. Certo. Né? Então, os mercados conquistados, eles devem ser preservados. Deve-se tomar todo o cuidado com Agora, por exemplo, esses países que já anunciaram que pararam de comprar momentaneamente a carne do Brasil, vocês acreditam que para que retorne a comprar da maneira com que vinha fazendo, isso demora quanto tempo? Olha, as suspensões, elas são até, de certo ponto, entendidas como naturais. Sim. Evidente, a Polícia Federal, uma operação, ela criou uma conturbação interna aqui, isso chegou ao conhecimento dos nossos clientes e é natural que eles, por cautela, parem. A Coreia do Sul, inclusive, ela suspendeu e depois imediatamente retornou, né? retomou. É o que a gente espera dos demais mercados. Né? Eles vão ter, certamente, algum cuidado a mais, mas, olha, entenda, é localizado e a autoridade sanitária brasileira, o Ministério da Agricultura, né, ele tem bastante credibilidade para poder desfazer todo esse mal entendido que está sendo gerado em cima de um problema que realmente ele é pontual. Você falou de credibilidade, né, Guilherme? Eu pensei numa coisa. O país hoje vive um problema de credibilidade enorme, né? Essa visão que hoje o mundo tem de nós, né? Essa questão da Lava Jato, todo esse problema que vem acontecendo no Brasil, ele não afeta essa questão também da exportação da carne? O cidadão lá de fora não vai olhar e falar, poxa, olha lá, acontece isso o tempo todo, agora vem essa questão da carne. Isso não é uma coisa que, de repente, pode se tornar irreversível? Marcelo, não existe nada isolado. Nós sabemos que hoje estão ligadas todas essas informações. Mas o estado do Pará, especificamente, tem algumas vantagens. Não só a questão de logística. Nós temos aqui uma pecuária, como nós já comentamos aqui, bastante desenvolvida, com uma genética extraordinária hoje. Nós temos hoje uma pecuária bubalina e zebuína hoje, que é exemplar. E também temos na própria indústria uma coisa diferente dos outros estados. Nós temos hoje grandes conglomerados, grandes grupos na indústria brasileira, até internacional. Aqui no Pará, os nossos frigoríficos ainda têm sobrenome, como a gente fala. Certo. Então aqui você sabe um frigorífico do Zancanera, do Bueno, mas de qualquer maneira Costa, nós somos... Mas é diferente. Somos você... Brasil, né? O cidadão lá fora não você vê tem o frigorífico a carne do Paulinério. Pará, ele vê a carne do Brasil. Mas para dizer que a nossa carne, de toda essa, é a que nós temos mais certeza o teu amigo que está assistindo agora, o
o ouvinte sabe que nós estamos comprando uma carne de muita qualidade. Você deu um depoimento numa entrevista no Bacana News, onde você falou que a carne do Pará é 100% segura, é isso? 100% a carne tiver CIF, tiver CIA, a carne oficial. Certificada. A carne certificada. Sim. Ela tem um serviço de inspeção estadual ou federal. Essa carne é 100% garantia. É aquela carne que nós vamos sair daqui agora, porque nós vamos para um churrasco que o Daniel nos ofereceu. Nós vamos todo mundo tranquilo. Então tá o pessoal cinegrafistas já estão sabendo. Só para completar, Marcelo, essa qualidade é feita de um ruminante, de um boi que come a pasto, um boi que tem hoje a vida dele dentro do pasto, quer dizer, não é animais confinados. Se você for hoje para outro país, você tem um confinamento que depende de um grão, onde um animal fica confinado no mesmo espaço, onde ele deita no mesmo espaço e onde dali ele só serve... Aqui não acontece isso, né? Não. Nós temos aqui um boi verde, como se chama. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, é bem rápido e eu volto para a gente continuar falando um pouquinho a respeito dessa operação da Polícia Federal. Voltamos então. Eu queria fazer uma pergunta aqui, queria falar um pouquinho a respeito do gado em pé. O gado em pé, nós exportamos para alguns países e existe uma questão cultural, né, Daniel? O cidadão da Arábia Saudita, por exemplo, eles só compram o gado em pé, vivo. Por quê? Porque tem a questão cultural, eles abatem o gado lá, né? Não aceitam comprar a carne já abatida. Mas nós também vivemos um problema desse hoje no Pará em relação à exportação do gado em pé, principalmente depois que houve a questão do navio Aidar, ali, que afundou ali em Barcarena, e até agora não foi liberado pelos órgãos competentes, né, que se exporte, ou que vinha se exportando antigamente, antes dessa questão do navio. O que aconteceu? Você teve uma tragédia com um navio de 6 mil bois. Então aquilo foi detectado e percebido qual a demanda em caso de uma tragédia de navio de 6 mil bois. Em caso de uma tragédia maior, a SEMAS e o próprio Porto tem que fazer, foi feito estudo inclusive um estudo de contingência em caso de tragédia. Então, se for um navio acima disso, você tem que seguir certos protocolos, certos cuidados, você tem que ir pegar uma licença especial, nada tão burocrático assim. E na realidade, o mercado está aí, já carregaram um navio de 22 mil bois aqui, há pouco tempo após o naufrágio. Então, na verdade, diminuiu mais por conta dos mercados em que compravam a nossa carne. Deixa eu explicar, porque às vezes fica uma dúvida e até uma certa confusão na cabeça da população. O boi vivo, ele é um nicho de mercado, ele é um nicho mundial que gira em torno de 5 milhões de cabeças no mundo. Então, ele é um produto de luxo. Porque você transportar um animal vivo, ele é muito caro. O frete, por exemplo, você traz um navio, às vezes o navio está na Austrália. Esse navio vir da Austrália para cá, ele era um navio gaiola, então ele vem batendo, ele vem sem carga de lá. Então ele vem todo aquele trajeto, chegar aqui, carregar. Dou um exemplo para você prático. Você pega um frigorífico no sul do Pará, em Xinguara, e você pode colocar uma carne desse frigorífico vamos dizer, num mercado internacional aí, em média, você vai pagar aí $1.500, $1.800 um container, mais ou menos, botar $2.000 um container, R$6.000. Dividido por 125 cabeças, que é um container, dá até um pouco mais do que isso. Estamos falando em torno de R$60. Para você colocar uma carne, um boi, congelado, logicamente em caixa, do sul do Pará, vamos botar... em qualquer mercado internacional, na média. Vamos botar a Turquia, por exemplo. Se eu trouxer este boi vivo, um caminhão de boi, Xinguara, para colocar em Vila do Conde, nós vamos pagar um frete aí da ordem de R$3.000, R$2.800, R$3.000. Só trazem 19 animais. Então nós estamos falando de R$150 a R$160 por cabeça, para trazer este mesmo animal do sul do Pará. Então, na verdade, compram, mas é uma questão cultural. Os países que compram por uma questão cultural. É igual o Brasil exporta peixe fresco. As pessoas vão ao aeroporto, pegam esse voo da TAM aqui que vai para Miami e botam um peixe regional fresco, só acondicionado em gelo, sim, sem congelar, e mandam. Isso custa uma fortuna, porque é um frete caríssimo. Se você colocar... Então, o boi vivo, ele é isso, ele não concorre com a carne. A carne é uma cadeia mais sofisticada.
E muito maior, né? Muito maior. Ô, Victor, mas vamos passar para as pessoas aqui a importância desse mercado, a importância do mercado da carne aqui para o estado do Pará. Nós exportamos em torno do que por ano? Bom, Marcelo, o Pará ele já exporta 60 mil toneladas de carne, foi a exportação de 2016. Ainda é pouco, algo em torno de 4 a 5% da exportação brasileira, mas vem crescendo a cada ano. As indústrias do Pará, todas elas com inspeção federal, estão em processos de abertura de novos mercados. Rússia, Argélia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, a própria Venezuela. A questão dos Estados Israel, Unidos, Francisco. Os Estados Unidos, o Pará ainda ficou de fora, porque quando o Brasil reivindicou o primeiro protocolo, né, de solicitação para exportar para os Estados Unidos, o Pará ainda não era área livre. Então, o Pará não constava entre os estados candidatos. Da febre aftosa a gente está falando. A gente já é área livre de febre aftosa há quanto tempo? Esse é um processo que durou mais de 10 anos com os Estados Unidos. Lá na origem, quando se solicitou, o Pará ainda não era possível exportar pelo estado do Pará. Mas isso é algo que o Brasil exportando, não há nenhum problema do Pará também trabalhar nesta direção. Agora, Guilherme, hoje esse setor, ele emprega quantas pessoas aqui no nosso estado? Nós temos hoje o maior número de empregados no setor rural hoje, que cresceu. Eu só queria voltar um pouquinho na questão da exportação do boi em pé e da carne, para ficar bem nítido que nós precisamos dos dois mercados. Sim. Nós precisamos desses dois mercados, isso tem que ficar bem claro, que são até por ser mercado diferente. E o Pará, ele é exportador de carne. Então, como nós absorvemos 30%, 35% e o resto tem que ir para fora, nós precisamos, é vital... 30% a 35% do que é produzido aqui, nós consumimos. O resto nós colocamos essa carne que dá 100% ok para a gente consumir, não é isso? O que a gente gosta de falar é que o boi vivo ele não compete com a carne, são mercados diferentes. É outro mercado. Como eu disse, a pessoa que compra boi vivo, ela está disposta a pagar bem mais caro para ter aquele produto no seu país. Mas é muito importante para o produtor, para regular o preço, para a gente ter uma outra janela que não seja só entrar carne, só boi para o frigorífico. E quantos empregos essa cadeia toda gera? Eu não tenho esse número exato, mas eu não tenho nenhum município no estado do Pará que não tenha hoje trabalho com pecuária. Nós temos os dados que nós temos do IBGE que estão sendo atualizados agora, estão sendo revigorados. O meio rural hoje é um meio que emprega em pecuária, frigoríficas vão ter os dados de pessoas instaladas, mas nós temos em cada propriedade hoje rural um número de trabalhadores e também de proprietários que trabalham lá. Então, esse número ainda nós... Parece, Daniel, que no Brasil, em torno de... Eu li algumas notícias falando de 6 milhões de empregados e também li falando de 8 milhões. A cadeia aqui estima-se que emprega em torno de 500 mil pessoas. Isso na cadeia. Diretamente. Isso diretamente. Nós estamos falando aqui no Pará. No Sim, de 6 a 8 milhões de pessoas, eu já li notícias de 6 a 8 milhões no Brasil, né? Que é uma... Agora, quando nós falamos que em torno de 35% do mercado foi afetado com essa notícia, Victor, a gente está falando de algo financeiramente da ordem de quanto? Quer dizer, o que é que a gente pode estar perdendo nesse momento para o Brasil? Porque a gente vive, e é bom lembrar, uma crise no país, e quando você mexe num setor como esse, que gera emprego, que gera renda, dá um certo desespero, né, na sociedade, porque, teremos mais um problema aí, não conseguiremos solucionar, quer dizer, a população vai sofrer, porque é uma cadeia que acaba caindo lá embaixo, né? O PIB da pecuária brasileira está em torno de 140 bilhões. E o Pará, ele participa aí com algo em torno de 10%, né, em torno de 14 bilhões. Se a gente falar, então, em torno de 35%, eu questiono 35%. Eu tenho percebido, né, que a população, além de acompanhar as notícias, a população também tem muita confiança na sua cadeia de consumo. Então, a população que vai ao supermercado, né, os nossos supermercados são muito bons, por sinal, né, mesmo as lojas de carnes, cada vez se aprimoram mais em fornecer produto de qualidade. Então, por mais que tenha ocorrido um problema lá longe, né, o nosso consumidor ele é perspicaz, ele tem olhado, ele tem visto, acompanhado. Talvez sirva até para o nosso consumidor ele ter mais atenção, diferenciar um corte de outra carne, Sim. A qualidade da carne. Aconteceu uma coisa interessante, né? As pessoas começaram a divulgar que havia um áudio dizendo que havia papelão na carne. Mas, na verdade, né, Daniel, não é isso, né? Não, de jeito e maneira. Olha, eu quero dizer o seguinte... A notícia que é um papelão, né? A notícia é um papelão. Uma boa trocadilho, uma verdade.
Olha, Marcelo, eu quero te dizer, dar um depoimento, que a gente vivencia indústria. O Ministério da Agricultura, assim como a gente percebe que a Depará, na sua fiscalização, os fiscais agropecuários, que são responsáveis pela produção e a fiscalização nas indústrias, eles são muito rígidos, viu? O Brasil, você pode ter certeza que produz com muita qualidade e não há riscos. E ficou provado agora. Você vê 2 anos de fiscalização, de investigação, chegaram a 21 empresas que, teoricamente, se você vê a lista dos problemas, somente uma análise das indústrias que foram citadas tinha realmente algum risco, que era uma indústria de embutido que produzia salsicha. Então, eu quero dizer que essa questão de papelão, olha, isso... É porque, na verdade, não é vamos botar papelão, vamos colocar no papelão. Né? Embalagem, é isso? Embalagem, Essa foi a barbeiragem do início, né? E olha, eu gostaria de falar uma coisa. Não, mas eu acho interessante falar, porque, na verdade, isso ainda continua. As Não, pessoas Marcelo, continuam falando. Hoje eu fui comer, por acaso, numa churrascaria, e o próprio... O cortador de carne. O cortador falou, essa não tem papelão. Quer dizer, você vê como uma coisa vai se distorcendo, vou né? lhe dar outro dado. Você sabe que o Ministério da Agricultura é tão exigente, tão criterioso, que até para você trocar uma embalagem, você tem que pedir permissão para ele e ela é pré-aprovada. Porque senão você não pode decidir pela própria indústria. Bom, a gente vai para um intervalo comercial bem rápido e eu volto daqui a pouco. Voltamos então falando a respeito da carne paraense. Guilherme, eu já viajei bastante no estado, já fui em algumas fazendas e sei também que existe um outro mercado, que é o mercado da fertilização, né? Que nós temos aqui no Pará, que também cresce muito, também gera muita renda, muito emprego. Fala um pouquinho a respeito de como está isso hoje. O Pará hoje é uma das lideranças genéticas que nós temos. Nós temos hoje animais selecionados, criados aqui, em diferentes biomas da nossa própria Amazônia, que não deixam nada a dever geneticamente a nenhum outro lugar. Temos um fenômeno importante que é hoje com a IATF, a inseminação artificial com tempo definido, nos viabilizou a inseminação artificial. Então hoje nós temos touro, há pouco eu conversava aqui em off com o Daniel, touros que estão coletando lá em Dom Pedrito, de linhagens britânicas, que tem outro condicionamento térmico, né, para conforto animal, que vem dentro do botijão para cá para acasalar com vacas zebuínas. Mas eu queria, dentro dessa nossa liderança genética, nós ganhamos vários campeonatos nacionais, no Pará tem uma liderança muito boa nessa parte genética. É só para fazer, dentro do seu cálculo que você comentava, o Brasil consome 80% da carne que ele produz. Então nós temos um mercado interno também que é robusto e que tem que se considerar, 80%. Apenas um cálculo para o seu amigo ouvinte nesse momento, essa confusão, essas notícias, por que a gente está aqui para conversar sobre esse assunto, que se você diminuir amanhã 10% da exportação de boi, 10% da exportação de carne, me desculpe, você está terminando com 240 mil empregos e cobrando menos e arrecadando menos, diga-se melhor, 1,1 bilhão de impostos. Ou seja, Daniel, se diminuir 10%. A gente não pode brincar com esse mercado. Não pode se brincar com isso, porque mesmo consumindo 80%, nós temos hoje um mercado externo que alimenta. E só para completar, o Victor conhece bem esse esquema. Imagine hoje, se nós tivéssemos uma notícia no sul do Mato Grosso, que um saco de soja tivesse com problema. É um produto perecível, que o grão teve algum problema, alguma bactéria que infectou. Infartava o ministro, porque o ministro quase infartou com todo esse processo que está acontecendo. Se o ministro com toda a razão, né? Porque... Se o ministro infartava, eu não sei, mas que amanhã nós não vamos estar comentando aqui, não vamos. Que amanhã o teu programa não está funcionando nessa sala aqui, não está. Mas aqui a gente não consome a soja interna desta maneira, né? Mas a nossa balança comercial, a nossa balança comercial hoje depende do agronegócio chamado soja. Sem a soja hoje na nossa balança comercial, nós não teríamos condições de várias... Mas aí não tem... Aí é minha opinião. Eu acho que não é só a questão da soja ser maior ou ser menor do que a carne. Eu acho que é a questão do consumo do brasileiro, que é apaixonado por carne. Mas nós estamos falando no grosso o que significa a carne, né, Marcelo? Sim. O que significa a carne, o que significa a soja, os bens perecíveis e como nós temos que ter cuidado com isso. Como a gente tem que ter cuidado com esse material. Agora, Victor, me diga uma coisa. Nós estamos hoje crescendo, quer dizer, o Pará cresce nesse mercado
Existem investimentos para isso? Quais são os grandes problemas que nós enfrentamos? Quando eu falo nós, eu estou dizendo do produtor, né? Quais são os maiores problemas que o produtor enfrenta hoje no Estado para poder crescer? Marcelo, olha, a população aqui da capital ou de qualquer cidade pode não perceber, mas a pecuária não é porque a gente trabalha com pecuária e com essa cadeia. A pecuária é o segmento mais estratégico do Estado do Pará. O Pará tem dimensão, o Pará tem clima, e o Pará tem a enorme oportunidade de, ao tecnificar a pecuária, dar um impulso à agricultura com os dois, uma agroindústria forte. E eu uso muito exemplo. O Paraná, só com agroindústria, não tem mineral, não tem hidrelétrica, não tem nada disso. Só praticamente com a agroindústria. O Paraná recolhe em ICMS 4 vezes a arrecadação do Pará. Num território, talvez 1/3 do território do Pará. Nós temos a grande chance de fazer um Paraná muito melhor dentro do estado do Pará. E isso com que benefício? Com a qualidade de vida, com renda, sim, com desenvolvimento para os paraenses. Mas, Guilherme, quais são os problemas que o produtor enfrenta? O que é que falta dos governos, né? Quais são as demandas maiores que o Marcelo, falta o governo não nos atrapalhar, deixar a gente trabalhar. Se o governo nos der segurança jurídica para nós trabalhar na nossa propriedade, nos der o título da terra, já seria um grande espaço. Se o nosso aparato ambiental, que cresceu uma barbaridade para cima do produtor rural, o aparato ambiental hoje que tem no Pará não existe em lugar nenhum do planeta. O que nós temos que fazer hoje para estarmos kits com aparelho, se fizerem isso, se o governo não trabalhar, e o governo atrapalhando a pecuária, ele está trabalhando, a pessoa que mais necessita, é o pobre, e você pode fazer um retrato muito fácil disso. Pontue no estado do Pará, aonde são as cidades de maior IDH. Agora, mas tem uma coisa... Você imaginou mais ou menos onde elas estão? Sim, mas tem... Aonde elas estariam? Elas estariam onde está a pecuária. Onde tem agronegócio. Onde tem agronegócio. O IDH de Belém, o IDH de Ananindeua, cresceu 30% a 32%. Pífio. Nós temos cidades no interior do estado do Pará que cresceram 135%, 140% no seu IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Mas crescer aonde? Aonde tem agronegócio, onde tem agroindústria. Se nós levarmos isso para o Brasil, se nós vemos hoje que são as grandes cidades do interior do Brasil, elas cresceram, está aí o Victor falando aqui do Paraná, elas cresceram em cima do agronegócio. Nós estamos com uma cócega aqui. Nós ainda estamos com uma cócega. As cidades que se desenvolveram no último ano, 70% delas são cidades que têm o agronegócio muito forte. Pode pontuar no Brasil que o Centro-Oeste... Daniel, eu quero... Mas o agronegócio, ele vive sempre com problemas com o meio ambiente. Isso é decorrente, né? Existe uma legislação severa em relação ao meio ambiente. Os empresários reclamam dessa legislação. Os ambientalistas, por sua vez, reclamam dos empresários do setor. Como é que está isso hoje no nosso estado? Olha, Marcelo, o que a gente enxerga é que tem evoluído bastante esse tema. Até porque o mundo, ele realmente acaba botando uma pressão forte em cima da Amazônia. E eu acho que nós temos que ter um bom senso. E isso está se encontrando. Desde 2009 para cá, até o Ministério Público Federal vem encampando aí um trabalho junto com o setor para poder encontrar uma solução. E aí nós assinamos um termo de ajuste de conduta, as indústrias do Estado do Pará, de seguir certas diretrizes, entre elas na compra, nós observarmos se aquelas áreas estão embargadas por trabalho escravo, por problema ambiental. Agora, o que se entende é que a lei ambiental realmente, principalmente para a Amazônia, ela precisa ser entendida. Veja, o Pará, o Victor comentou, o Guilherme, é um estado-continente. Então, e a pecuária está em todos os municípios do estado. E tem municípios que você não chega com outra atividade por causa de logística. Mas a gente precisa ainda desmatar, ou o que nós já temos desmatado, onde é o suficiente para o que temos hoje para crescer também. Este é o grande desafio, porque entende-se, e a própria federação a Federação da Agricultura, ela preconizar que o que o Pará já tem é suficiente. O que tem que se entender... A FAEPA trabalha com desmatamento zero. Não precisamos derrubar mais nenhuma árvore. Nara, então, o que tem que se entender é realmente de que maneira aí vai a titulação da terra, por exemplo. A pessoa precisa de verba, entendeu? Financiamento,
para poder desenvolver e tecnificar melhor a sua atividade. Ela só consegue se ela tiver o título de Se terra, ela tiver que o é título- um problema histórico, né? Problema histórico que vamos ter, título de terra. E aí, o que se observa, a gente vê o setor comentar, que muitas vezes a situação do pecuarista ele é dono da terra para o ônus, porque a questão ambiental, ele multa até o poceiro, mas ele, como poceiro, ele não tem o direito de buscar o financiamento para poder tecnificar melhor. Então, isso, olha, o Pará é um estado novo, assim, o desenvolvimento da pecuária aqui, ele veio e cresceu demais nos últimos, não falando aí, em 10 anos, eu vi um estudo até da federação, que em 10 anos o Pará quase que cresceu 80% da população. 85%. Então, nós temos que adequar, eu acho que nós estamos indo no caminho certo. Agora, bom, só tenho mais uma pergunta para fazer, preciso de uma resposta rápida, né? Reintegração de posse. Quantas reintegrações de posse estão na gaveta para serem executadas? São mais de 1.000 reintegrações de posse para se fazer hoje no estado do Pará. Juízes mandaram? Mas não tem um aparato, nós temos hoje uma questão séria sobre isso. E mais do que isso, muito mais que isso, Marcelo, com toda a propriedade, o Daniel está comentando aqui, mas em nenhum lugar do planeta você estaria fazendo uma entrevista agora onde produtores rurais e industriais estariam falando em termo de ajuste de conduta, em trabalho escravo, apenas no meio rural. Como se isso fosse uma coisa que o meio urbano desconhecesse e nós no meio rural. Olha, termo de ajuste de conduta, no meu tempo que eu estudava, no colégio alemão lá no Barão do Rio Branco, no Rio Grande do Sul, conduta era uma coisa muito séria. E eu ter que assinar hoje um termo de ajuste de conduta para ajustar o quê? Onde eu estava errado. E a outra coisa é a gente pegar hoje e viabilizar, porque sem esse produtor, sem nós produzirmos alimento, sem nós termos essa produção, aí o país começa a sofrer uma coisa que nós nunca tivemos. O senhor está falando em problema, nós falamos aqui em crise, mas jamais em desabastecimento. Vizinhos nossos tiveram, além da crise, o desabastecimento. Aí é bem mais sério. Meninos, obrigado pela presença de vocês aqui. Acho que é bom para que a gente possa esclarecer a comunidade do que está acontecendo. Você pode ver esse programa e outros também no nosso canal do YouTube. E outras notícias eu convido você para poder acessar o www.bacana.news. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos semana que vem. Até mais. Programa Bacana, um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, o prazer de ver e viver. Apvida, faz bem para você. Churrascaria Pavão, há 30 anos servindo delícias.